E agora nós vamos aprender tudo sobre preposições. A gente vai focar em 3 hoje, que é in, on, at, que são as mais usadas e as que mais geram confusão entre os alunos, mas depois de hoje vocês nunca mais vão esquecer. Isso porque, em vez de te ensinar essas preposições do jeito super tradicional e te empurrando um monte de regra que você nunca vai decorar, eu vou te ensinar uma regra só e eu vou mostrar ela em uso, em contexto, e assim, talvez você realmente nunca mais esqueça quando usar cada uma dessas preposições. Lá na frente, a gente vai aprender outras preposições, podem ficar em paz, mas por enquanto a gente vai focar nessas 3, que é in, on, at. E a regra é muito simples, é só você decorar. In, big, on, medium, at, small. Ou seja, in, on, at, big, medium, small. E como é que funciona essa regra? Basicamente, para tudo que for big, ou seja, para tudo que for grande, você vai usar in. Para tudo que for medium, que for médio, você vai usar on. E para tudo que for small, ou pequeno, você vai usar o at. Simples assim. E aí, para facilitar mais ainda, o que você vai fazer é definir o nosso medium, que é o nosso intermediário ali, o nosso meio. Assim, tudo que for maior que esse médio, você vai usar in. Tudo que for menor, você vai usar at, e tudo que for médio, você vai usar on. Então, em vez de você decorar um monte de coisa, você vai decorar só uma, que é o médio para cada ocasião. Então, agora vamos ver essa regra na prática. A primeira ocasião vai ser o tempo. Com relação ao tempo, o nosso medium é um dia. Porque um dia não é super longo, mas também não é super pequenininho. Então, segunda-feira, por exemplo, parece que dura uma eternidade, mas uma hora ela vai acabar. Então, um dia é o nosso medium. Então, tudo que é equivalente a um dia, a gente usa on. Tudo que for maior que um dia, então, meses, anos, séculos e por aí vai, você vai usar in. E tudo que for menor que um dia, então uma hora, um momento, alguns minutos, você vai usar at. Exemplos. In 2026. Então, em 2026 aconteceu tal coisa. A Shakira veio para o Brasil em 2026. Então, Shakira came to Brazil in 2026. Porque um ano é maior do que um dia, então a gente usa in. In July, por exemplo, eu nasci em julho. I was born in July, porque o mês também é maior do que um dia. In the 16th century, que seria no século XVI. Então, se eu não me engano, Shakespeare nasceu ou viveu no século XVI. Então, Shakespeare was born in the 16th century. Então, como um século é muito tempo, é um tempo muito grande, a gente usa in. Agora, para dias da semana, a gente vai usar on. On Monday, porque a segunda-feira ela dura um dia só, ela tem a duração de um dia. Então, para dias da semana, a gente usa on. On my birthday, no meu aniversário. Meu aniversário também só dura um dia, infelizmente. Então, on my birthday. E para tempos específicos, pequenininhos, a gente usa at, como por exemplo, at 7 p.m., at midnight. Então, às 7 da noite ou à meia-noite. Com relação ao tempo, vocês já sabiam, né? Porque a gente já teve aula sobre os dias da semana, os meses do ano, datas e também horários. Então, todos esses daqui não deveria ser surpresa para vocês, mas eu também vou usar essas preposições para falar de outras coisas, como por exemplo, lugar. E aí, já com relação à localização ou local, o nosso medium vai ser uma rua, que é essa mesma linha de raciocínio. Uma rua não é super grande, mas também não é super pequenininha. Então, ela é o nosso intermediário, ela é nosso medium. Ou seja, para nomes de ruas, avenidas também são inclusas, tá? Para ruas, num geral, a gente vai usar on. Tudo que for maior que uma rua, a gente usa in. E tudo que for menor que uma rua, geralmente alguma coisa que tem endereço ali, um ponto específico, a gente usa at. Então, in para lugares grandes como in Brazil, em São Paulo, in the world, né, que é no mundo inteiro. Então, um país, uma cidade é maior do que uma rua, então a gente usa
in. O on é o nosso nível intermediário, então on the street, on the avenue, e aí aqui a gente pode colocar o nome, né? Então, on Cornelius Street, on the Hollywood Avenue. Então, você pode colocar ali também o nome daquela rua, avenida, enfim. E a gente vai usar at para pontos específicos exatos. Então, por exemplo, at the door, que é na porta, at the bus stop, que é no ponto de ônibus, at home, que é em casa, at school, at work. Então, na escola, no trabalho, são lugares específicos que são menores que uma rua, né? Então, geralmente, estabelecimento, supermercado, escola, casa, um ponto de ônibus, ou mais específico ainda, né? Tipo, na porta. Estou na porta da sua casa. I'm at the door. E aí, a terceira ocasião onde a gente vai usar essas preposições é para posição. Só que para posições a gente não vai precisar da nossa regrinha. É um pouquinho diferente, mas é mais fácil. Porque é só você lembrar que in significa dentro e on significa em cima. Então é sempre bom lembrar daquela famosa frase The book is on the table, que significa que o livro está em cima da mesa. E para lembrar do in, o que eu costumo lembrar é daquela marca de comida japonesa que se chama China in Box. China in Box. Não sei se vocês estão familiarizados com essa marca, mas basicamente é a China dentro de uma caixa. Tanto que o símbolo mesmo é uma caixinha e aí tem o nome, né, China in Box, saindo dessa caixinha. Então, se a China está dentro de uma caixa, então China in Box. E se o livro está em cima da mesa, the book is on the table. O at não vai ser muito usado para posição. A gente usa outras preposições no lugar de at quando a gente está falando de posição. Na seção Bonus Round, lá do nosso material, vocês vão encontrar outras palavrinhas que a gente pode usar para substituir o at, quando a gente está falando de posição, e a gente vai ter outras aulas sobre isso também, então não se preocupem com isso agora, mas basicamente in é dentro, on é em cima. E agora a gente chegou na parte de exceções. A gente tem poucas exceções, graças a Deus, e a primeira delas tem a ver com meios de transporte. Por mais que você esteja dentro do ônibus, ou do avião, ou de qualquer transporte público no geral, a preposição que a gente vai usar para transporte público é on, né? Então, para bus, train, plane, etc., a gente vai usar on em vez de in, por mais que a gente esteja dentro dele. Já para o carro, a gente vai usar, sim, in, para representar dentro do carro. Até porque se eu falar on the car, a pessoa vai entender que eu estou, tipo, em cima do carro, tipo, em cima do capô. E no inglês, gente, algumas regras, ou nesse caso, exceções, realmente não fazem sentido se você for muito literal, se você quiser levar tudo ao pé da letra. Existem algumas coisas que eu coloco dentro de uma caixinha chamada aceita que dói menos. Porque você simplesmente tem que aceitar, aquilo ali não vai fazer muito sentido, e se você aceitar, você consegue viver a sua vida normalmente, sem ter que ficar pensando muito. Então, nesse caso aqui, eu só aceitei que para transporte público é on. Eu gosto de pensar que no transporte público você está em cima de uma plataforma. Então, né, ali no trem, no ônibus, você está em cima de uma plataforma, de um chão, né? Você consegue ficar em pé ali em cima. Agora, no carro, você só consegue entrar sentadinho. Então, como você tem que ficar sentado, você tem que realmente entrar ali dentro, né, e ficar meio preso, digamos assim, então a gente conta como dentro mesmo, conta como in. Não é todas as coisas que eu consigo criar essa linha de raciocínio, então eu realmente tem coisas que eu simplesmente coloco ali na caixinha do aceita que dói menos e sigo com a minha vida, mas em alguns casos até dá para pensar assim. E aí sempre que der eu trago, né, a minha linha de raciocínio que pode ajudar vocês, mas já vou avisando que existem muitas coisas no inglês que vocês vão ter que colocar nessa caixinha, então já deixa ela aberta aí para você colocar as coisas dentro, ok? Outra exceção seria in the street. Nesse caso, você só vai usar in the street se você estiver no meio da rua. Então, se você quiser falar para a pessoa, olha, me encontra na rua tal, você vai usar on. Agora, se você estiver no meio da rua, literalmente ali no meio da rua, o que não faz muito sentido, mas se você estiver no meio da rua, você vai usar in the street. Lembra da caixinha? Coloca lá dentro. E aí a gente tem algumas exceções aqui com relação ao tempo. Por quê? Lembra que a gente falou que o nosso medium é um dia, e tudo que for menor que um dia, a gente usa at.
Então, para falar sobre a manhã, sobre a tarde, sobre a noite, a gente usaria at, em tese, né? Porém, essas palavrinhas são exceções. Então, eu sempre vou falar in the morning, in the afternoon, in the evening. O único que eu realmente vou usar certinho seria o at night. Eu até coloquei de cor diferente aqui para vocês conseguirem diferenciar, mas é sempre in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. O at night seria o único que se encaixaria ali na nossa regrinha de in, on, at, big, medium, small. E a nossa última exceção é, na verdade, sobre the weekend, que é o final de semana, que são 2 dias, né? Então a gente não sabe se é grande, se é pequeno, se é médio, e aí a gente tem 2 opções e as 2 opções estão corretas, tá? A gente tem on the weekend, que é mais usado no American English, né, no inglês americano, e a gente tem o at the weekend, que é usado no inglês britânico ou no British English. Ah, mas o fim de semana são 2 dias, é muito grande, não devia ser nem on, nem at. Lembra da caixinha? Coloca lá dentro. Então, quick review. A gente vai usar in para tudo que for algo grande, algo geral. O on para o nosso intermediário. E o at, geralmente, para coisas mais específicas, mais exatas. Exemplos com o tempo. In, year, on, day, at, moment. Então, se for um ano, in. Se for um dia, on. Se for um momento específico, at. Com relação ao lugar, o nosso exemplo aqui seria in, city, on, street, at, address. A cidade é grande, então a gente usa in, mesmo se for uma cidade pequena, tá? Porque ela sempre vai ser maior que o nosso médio, que é uma rua, então street. Então, sempre que eu for falar um endereço, eu vou usar on. E para lugares específicos, eu vou usar at, porque geralmente eles são menorzinhos, mesmo que seja um lugar grande, ele nunca vai ser maior do que uma rua, então at. E com relação à posição, é só a gente lembrar que in é dentro e on é em cima. Ufa! E aí, vocês acharam que foi difícil aprender sobre as preposições? Espero que essa regra tenha ajudado você a memorizar com mais facilidade. E é claro que eu te vejo na aula prática para a gente poder realmente colocar todo esse conteúdo em prática em contexto. Então, vejo você na nossa aula prática.